Aí. Vamos lá, hein? Ô, Léo, você é o câmera, né, cara? Ó, faz de conta que nada tá acontecendo, nada foi combinado, hein? Naturalidade, naturalidade. Pior que isso tá aparecendo, né? Já tá gravando. Boa tarde, pessoal! Mais! Aí, agora sim. Agora nós estamos empolgados para começar uma aula de matemática feroz. Todo mundo despertou? Vamos fazer o seguinte. Cada semana a gente começa a aula com um negócio legal. Semana que vem nós vamos fazer outra coisa. Semana que vem eu vou trazer uma montanha-russa para dentro dessa sala. Fechou? Não, promessa. Semana que vem vocês me cobrem. Professor, hoje não tem montanha-russa? Semana que vem. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a aula de hoje. Feliz a cantar. Atenção, propaganda, você. Atenção, vocês não estão dando like no vídeo, hein? Aliás, vocês nem estão assistindo a porcaria do vídeo. Estou gravando, sabe só para quem? Hoje começamos capítulo 2. E aqui, vocês vão ter que tomar muito cuidado, que eu vou começar a falar coisas que aparentemente são muito óbvias. Só que eu quero que vocês concentrem, não nos resultados, mas nos processos que vão me levar aos resultados. Por exemplo, vamos lá de novo. Qual o significado, não quero o resultado, de 2 vezes 3? Que conta eu tenho que fazer? 3 mais 3. Qual o significado de 4 vezes 5? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Já escutei falando aí, beleza. 5 parcelas iguais a 5. Quer ver a complicação? Qual o significado de 0 vezes 7? 0. Não, parou, já deu errado. Nenhuma parcela não faz sentido. Porque sempre que eu falo a palavra parcela, tem que ter no mínimo quanto? 2. Porque parcela, o que é uma parcela? É o elemento de uma adição. E se você vai adicionar, tem que ter no mínimo quantos elementos para serem adicionados? 2. Então concorda que não faz sentido falar uma parcela? Não faz sentido falar nenhuma parcela? Toda vez... Gente, se eu fosse falar uma parcela, seria assim, ó, 2, uma parcela. E aí? Tá vendo que não vai? E 0 parcela, então? 0 parcela. Tudo bem? Só que vocês já estão cansados de saber que vocês fazem conta de vezes com 1 e com 0. Então hoje nós vamos ter que começar a entender como que se faz isso. Qual é o problema que a gente tem a resolver? Hoje a gente começa a falar dos números inteiros. Até agora nós só falamos dos números naturais. E eu defini o número natural de que jeito? Número utilizado para contagem. Quais são as contas que a gente consegue fazer dentro do conjunto dos números naturais? Vocês estão sentindo falta de alguma conta, né? Qual conta que vocês estão sentindo falta? Escolhe uma. Qual que vocês querem começar? Subtração. Quem escolheu a divisão? Levanta a mão. Vocês não mandam nada. Nós vamos começar a subtração. Certo? Tudo bem? Mas nós vamos falar, acho que semana que vem eu vou dedicar só a resolver exercício. Não sei se vocês já têm simulado, mas em pouco tempo nós vamos começar a falar da divisão. Hoje nós vamos falar da subtração. Porém, para falar da subtração, nós temos que começar falando de um novo conjunto de números. Os números... A gente faz o suspense, mas eu demoro para escrever, né? Os números inteiros. Ô, Letícia, você que não veio na semana passada, você vai fazer o seguinte, eu vou falar assim, alguém tem alguma pergunta? Você vai levantar a mão,
E vai falar assim, professor, o que é um número inteiro? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Você. Boa pergunta, Letícia. Prestaram atenção na ótima pergunta feita pela Letícia? O que é um número inteiro? O número inteiro eu não uso ele para contagem. Em geral, o número inteiro, você poderia falar assim, eu uso o número inteiro para indicar dívida. Nem sempre. Porque existe dívida de 1,50. E 1,50 não é inteiro. Então, nós vamos definir o número inteiro da seguinte forma. O número inteiro, ele é qualquer número que é obtido pela subtração de dois números naturais. Tudo bem? Sempre que você subtrai dois números naturais, você obtém como resultado um determinado número. Se o número for o resultado da subtração de dois números naturais, nós vamos chamar esse número de um número inteiro. Entenderam? Certo? Então, eu vou perguntar. O 2 é um número inteiro? É só você pensar. Existem números naturais que subtraídos dão 2? Sim. Me fala, qual o número natural que subtraído dá 2? 7 menos 5. Outro? 6 menos 4. Opa, então o 2 é um número inteiro. 8 menos 6. Certo? Então, olha só. Presta atenção que é o que nós estamos escolhendo. Então, o que é um número inteiro? O número inteiro é todo número obtido pela subtração de dois números naturais. Vamos escrever dois naturais. Ok? Então, agora aprendemos o que é um número inteiro. Antes, vamos lá. Alguém aqui, vocês conhecem outras línguas? Alguém sabe falar inteiro em inglês? Sabe? Fala. O que você quer que eu fale? Inteiro em inglês. Integer. 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 Ok? Tudo bem? Em alemão, alguém sabe falar inteiro em alemão? Não? Zaha. Zaha. Z-A-H-L. Qual que é a primeira letra em alemão? Z. Por isso nós vamos representar o conjunto dos números inteiros pela letra Z. Quando eu estava na idade de vocês, eu achava que se representava os inteiros por Z, porque falava os inteiros, mas não é Z inteiros. É por conta do alemão. Não, estou falando sério. Então, nós vamos representar o conjunto dos números inteiros por essa letra aqui, ó. Z, tá? Que vem do alemão. Ok? Então, vamos representar os conjuntos dos números inteiros daquela forma. Olha só que agora eu vou escrever ali, eu esqueci seu nome, o vencedor de todos os jogos. O Matheus, olha só. Aqui eu dei uma definição em português do que é o conjunto dos números inteiros. Preciso escrever essa definição em matematiquês. Tudo bem? Em matematiquês, eu vou escrever da seguinte forma. Primeiro, eu vou representar um conjunto. Então, esse símbolo simboliza o conjunto dos números inteiros. Eu represento o conjunto através de colchete. Certo? Tudo bem? Aí agora vem a escrita, o que é um número inteiro? É todo número que é a diferença entre A menos B. Tá vendo? Diferença. Desde que A e B sejam números o quê? Lê o que está em cima e traduz para cá. A e B pertençam ao conjunto dos números naturais. Tudo bem? Então, o conjunto dos números inteiros
é o conjunto de todo número obtido pela subtração de números naturais. Vamos começar a testar. Vamos começar a testar. Ó, a gente vai começar a brincar aqui, ó. Ó, testes. Vamos lá, eu lembro o nome de alguns. Tem uma menina que veio na primeira aula, participou bastante e não veio mais. Acho que a Beatriz, a Isis, ela saiu ou ela tem vindo nos outros dias? Ela veio ontem. Veio ontem? Ela tá vindo sim. Não, em matemática ela não está vindo não, só veio no primeiro dia. Nome? Ô César, escolhe um número aí, natural. 8. Ótimo número, César. Parece até que foi combinado. 8. Eu vou escrever aqui, ó, com forma de pergunta. 8 é um número natural. Mas ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Estou colocando um ponto de interrogação. O 8 pertence ao conjunto dos números inteiros? Como você sabe que o 8 pertence aos inteiros? Existe subtração entre naturais que dá 8. Que subtração entre naturais que dá 8? 16 menos 8. Consegue outra? 10 menos 2. Então, existe. Então, 8. Quantas subtrações de naturais vão dar 8? Infinitas. Tudo bem? Então, o 8 pertence ao conjunto dos números inteiros. Show! Então, não vou nem mais colocar, ó. 8 pertence aos inteiros. Pois, vou até colocar aqui 2 pontos. Ó, 8 é igual a quanto? 9 menos 1. Conhece outra conta? Que dá 8? Na ordem, para ficar facinho. 10 menos 2. E aí nós vamos fazer um outro combinado para deixar a aula legal. Qual o próximo? 11 menos 3. Aí nós vamos fazer um outro combinado aqui para ficar legal. Vamos ver se vocês ficam espertos, tá? O César escolheu, parece até que eu combinei com o César. Mas, ó, 8 é um número que eu gosto muito. Eu gosto muito do número 8. Então, toda vez que aparecer um número, que tiver alguma conta que o resultado for 8, eu vou querer uma festa. Eu vou perguntar assim, ó, quanto que deu? Por exemplo, 10 menos 2? 8. Não. Porque o 8 é especial. Você vai fazer assim, ó, acompanha comigo, ó, para de copiar. 10 menos 2. Você vai... Vamos eleger alguém, César. Quando der 8, você vai fazer isso aqui, ó. Vê se você consegue.